Herodes, o rei, era um homem cruel. Ele governava com mão de ferro, sem piedade para com aqueles que se opunham a ele. Ele odiava aqueles que seguiam Jesus. Para ele, esses seguidores eram uma ameaça ao seu poder e autoridade. Ele queria esmagar a fé deles, a esperança deles. Ele via a fé deles como uma rebelião contra seu domínio. Ele já havia matado Tiago, irmão de João. A execução de Tiago foi um golpe devastador para a comunidade dos fiéis. Agora, ele voltava suas atenções para Pedro. Pedro, um dos líderes mais proeminentes, estava em grande perigo. Os seguidores de Jesus estavam assustados, confusos. Eles não sabiam o que o futuro reservava para eles. Seu líder, Pedro, estava preso. A prisão de Pedro foi um duro golpe para a moral dos seguidores. Eles oraram por ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles conheciam o perigo. Eles sabiam que a vida de Pedro estava por um fio. Eles conheciam a escuridão que havia caído sobre eles. A opressão era palpável e o medo se espalhava como uma sombra. Mas mesmo na noite mais escura, uma pequena semente de esperança permanecia. Eles acreditavam que de alguma forma haveria uma saída. Eles se agarravam à sua fé, lembrando das palavras de Jesus. Eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Essas palavras eram um farol de esperança em meio à escuridão. Pedro estava sentado na cela fria e úmida, seus pulsos presos por correntes. A escuridão ao seu redor parecia engolir qualquer esperança que ele pudesse ter. O chão estava coberto de umidade e o ar era pesado e opressivo. Ele podia ouvir o som distante de outros prisioneiros gemendo e murmurando em suas próprias celas. 2 guardas o observavam com expressões severas. O sono não vinha. O medo o corroía. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser chamado para enfrentar seu destino. As noites eram longas e cheias de incerteza, e cada som parecia amplificar sua ansiedade. Ele tinha visto a crueldade de Herodes. O rei era implacável e não mostrava misericórdia. Pedro lembrava-se das histórias de outros que haviam caído sob o jugo de Herodes, e isso só aumentava seu temor. Ele pensou em Tiago, seu amigo, seu irmão na fé. Agora já havia partido. A perda de Tiago era uma ferida aberta em seu coração, e ele se perguntava se teria o mesmo destino. A dor da perda era quase insuportável, mas ele tentava encontrar consolo nas memórias de seu amigo. Ele fechou os olhos e orou. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção. Ele buscava conforto e força em sua fé, tentando encontrar um sentido em meio ao caos. Ele orou por força, por coragem. Cada palavra era um pedido desesperado por ajuda, uma súplica para que ele pudesse enfrentar o que estava por vir com dignidade e fé. Ele orou por um milagre. No fundo de seu coração, ele acreditava que algo extraordinário poderia acontecer, que ele poderia ser salvo de seu destino sombrio. Ele se lembrou da promessa de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras eram um farol de esperança em meio à escuridão. Essas palavras ecoaram em seu coração, uma fagulha de luz na escuridão sufocante. Ele sentiu uma paz inesperada, uma certeza de que, de alguma forma, ele não estava sozinho. A fé de Pedro era sua âncora, e ele se agarrou a ela com todas as suas forças, esperando pelo amanhecer de um novo dia. De repente, uma luz brilhante encheu a cela. Pedro piscou, cego pelo esplendor. Um anjo estava diante dele, seu rosto brilhando como o sol. Os guardas não se moveram. Eles estavam em sono profundo, inconscientes da presença divina. "Levante-se depressa!" ordenou o anjo. As correntes caíram dos pulsos de Pedro, como que por mágica. Ele estava livre. Pedro se levantou, cambaleante, com o coração batendo forte no peito. Seria um sonho? Estaria realmente acontecendo? O anjo conduziu Pedro pelos guardas adormecidos para fora da cela da prisão e através do portão de ferro.
Ele se abriu como que guiado por uma mão invisível. Eles caminharam pela noite, o ar fresco acariciando a pele de Pedro. Era uma sensação que ele quase havia esquecido. Liberdade. Ele olhou para trás, para a prisão, uma silhueta escura contra o céu noturno. Ele estava livre. Ele estava vivo. Uma onda de alívio o invadiu, seguida por uma sensação de admiração e espanto. Deus havia ouvido suas preces. Pedro se viu em uma rua familiar. O ar da noite ainda carregava a tensão de sua fuga recente. Ele olhou ao redor, reconhecendo cada pedra e cada esquina. Ele correu em direção à casa onde seus amigos estavam reunidos, orando fervorosamente por sua libertação. Cada passo que dava, sentia o peso da esperança e do desespero que seus amigos carregavam. Ao chegar, ele bateu na porta, com o coração cheio de alegria e alívio. A madeira da porta parecia mais dura do que nunca, mas ele não parou de bater. Uma criada, Rode, atendeu a porta. Seus olhos se arregalaram ao ver Pedro ali, em carne e osso. Reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão radiante que se esqueceu de deixá-lo entrar. Sua mente estava em um turbilhão de emoções. Ela correu de volta para contar aos outros, suas palavras se atropelando em meio à excitação. "Pedro está à porta", ela exclamou, mas eles não conseguiam acreditar. Pensaram que ela estava louca, que talvez fosse apenas sua imaginação ou um espírito. A incredulidade era palpável. Mas Pedro continuou batendo, cada batida um apelo silencioso para que acreditassem. Finalmente, eles abriram a porta e o viram. A alegria na sala era enorme. Eles se abraçaram, riram e choraram, agradecendo pela libertação milagrosa de Pedro. A fé deles havia sido recompensada. A história de Pedro é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus está conosco. Todos nós enfrentamos nossas próprias prisões na vida. Tempos de medo, dúvida e desespero. Podemos nos sentir presos, sozinhos e esquecidos. Mas, assim como Pedro, nunca devemos perder de vista o amor e o poder de Deus. Ele está sempre conosco, mesmo quando não podemos sentir sua presença. Seu amor é uma luz que brilha mais forte na escuridão. Mesmo quando estamos cercados por sombras, Ele está lá, pronto para nos guiar para a liberdade. A fuga de Pedro foi nada menos que um milagre. Foi uma prova do poder da oração e da fidelidade de Deus. Isso nos lembra que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele frequentemente trabalha de maneiras que não podemos entender, mas mesmo quando não vemos sua mão, podemos confiar em seu coração. Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando nossa libertação, mesmo quando nos sentimos mais sozinhos. Quando pensamos que toda a esperança está perdida, Ele revela seu poder e amor de maneiras extraordinárias. A vida é cheia de provações e tribulações. Todos nós enfrentaremos momentos de escuridão e desespero. Mas é nesses momentos que nossa fé é testada e refinada. Como Pedro, devemos aprender a confiar no plano de Deus, mesmo quando não o entendemos. Devemos nos apegar às suas promessas, sabendo que Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Seu amor é nossa âncora na tempestade, nossa bússola no deserto. Ele nos guiará através da escuridão e para a sua luz maravilhosa. A história de Pedro nos ensina que nenhuma prisão é forte demais para Deus quebrar. Nenhuma corrente pode nos impedir de seu amor e graça. Quando nos sentimos presos por nossas circunstâncias, devemos lembrar que Deus é maior que nossos problemas. Ele é o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Ele pode abrir um caminho quando parece não haver nenhum. Ele pode transformar nosso luto em dança, nossa tristeza em alegria. Portanto, queridos amigos, não desanimemos. Não vamos ceder ao medo ou ao desespero.
Em vez disso, fixemos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembremo-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Jesus caminha conosco por cada vale, cada sombra, cada tempestade. Ele é o nosso bom pastor, e Ele nos conduzirá a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele nos guiará com segurança para casa,